Muito me alegra sua participação aqui no canal Cristão Sem Migué. Vamos refletir hoje sobre o Salmo 51:12. Salmo 51. Salmo de Davi, ao regente do coro. Escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Sabiam que um médico, por exemplo, quando ele forma na faculdade, ele equivale a uma pessoa que tem um conhecimento normal de mais de 100 anos, o que ele aprende ali. Ele vai acumulando conhecimento que um homem normal, em 100 anos, ele não poderia adquirir com a vida. Quem me falou isso foi o neurologista que nós tínhamos aqui na igreja. Como é que é o nome dele mesmo? Edson. Eu lembro só do Dudu quando eu olho para o Edson. 25 anos trabalhando com pessoas, minha irmã. Muitas vezes eu chegava em casa, a pessoa estava nas últimas, e ali levávamos ao médico, havia um tratamento, ela se curava, voltava para a sua restauração, mas um dia a conta chegava. Ninguém fica para semente. Você sabe como é que surgiu esse ditado? Quem sabe? O que ele significa? Ninguém fica para semente. Você sabe? Quem já ouviu esse ditado? Ninguém fica para semente. Pelo menos não estamos só. Nunca ouviu não, Tiago? Você tem visto pouca internet. Você tem que gastar mais tempo na internet. 25 anos eu tenho observado isso. Ninguém fica para semente. Alguém quer explicar o que significa? Essa ideia fala do quê quando a gente diz ninguém fica para semente? Que ninguém dura para sempre. Tem que partir. Ninguém... vovó durou 100 anos, mas morreu. Deixou semente. Mas ninguém fica para semente. Você já tinha ouvido isso aí, minha filha? Ninguém fica para semente? Mas o que significa... Você sabe o que significa? De onde veio essa expressão? Eu também não entendi, mas eu acho que... isso eu acho, tá? Depois você pesquisa no Google aí, que o Google costuma acertar. Mas eu acho que a ideia depois de pensar muito tempo, é a seguinte: antigamente eles desmatavam para plantar numa determinada área. Ainda acontece de maneira ilegal e irresponsável em muitos lugares. Mas antigamente era mais comum você comprava uma propriedade, ia lá, precisava plantar uma roça de feijão, mandioca, milho, coisa de roça. E quando você chegava numa determinada área, você encontrava uma árvore específica. Aí você falava para os seus companheiros: essa aqui eu não quero que tira não, porque essa eu vou reservar ela para que ela seja uma árvore que vai dar sementes. Porque eu quero reflorestar em outro lugar ou plantar em outra área com as sementes desta árvore aqui. Quando diz que ninguém fica para semente, significa que quando a nossa arqui-inimiga, a ceifadora, a dama de preto, passa, ela não diz assim: não, esse aqui eu vou deixar para ser alguém que vai entregar o seu gene para o resto. Não tem isso não. Bateu, olhou, é o seu nome, chamou seu número, 652. É você mesmo, não escapa. Eu já vi uma história de um cara que descobriu que a morte estava caçando ele. E a morte tinha as características dele, um homem barbudo, cabeludo, que está na rua tal, e ele diz: não sei, não me pergunte como, só sei que ele desesperadamente, na hora que ele viu a morte, ele correu antes dela, entrou na barbearia e ficou careca. Diz que a morte entrou no salão, caçou o sujeito cabeludo, caçou, não achou, e falou assim: para não perder viagem, vou levar esse careca aqui mesmo. Quando chega a hora do sujeito, não tem jeito. Pastor, desembucha, pastor. Eu quero falar, meu filho, que pode ser que eu resolva seu problema familiar agora. Senta ali no gabinete, nós saímos dali abraçado. Restaurei seu casamento pela misericórdia de Deus, as instrumentalidades do Espírito Santo, e a gente conseguiu. Pode ser que eu vá lá no seu credor e fale assim: olha, paga o sujeito, rapaz, que ele precisa pagar as contas dele em dia.
Não, seu devedor. Pode ser que eu chegue lá no banco também, converse com o seu gerente, fala, rapaz, perdoa ele, segura a onda aí mais 20 anos, e alguma coisa toque, pode ser que a gente ore aqui como igreja, você está passando por uma enfermidade e você seja curado, pode ser que você que tem aí uma expectativa de que nada vai acontecer na sua vida, abaixo no chão e pegue um bilhete premiado. Pode ser, mas vai chegar um momento que nada disto nos ajudará a cruzar o rio caudaloso, dessa existência para outra. Muitas pessoas que eu consegui ajudar durante a minha vida inteira, chegou em alguns momentos que a única coisa que eu pude fazer com ela era segurar na mão dela enquanto ela partia. E eu cantava uma música. Sempre gosto de cantar aquela música assim, eu não vou cantar, nem que eu tenho medo de cantar, e você achar que eu estou te gorando. Agorando, né? Aí eu pensando muito, Senhor, pelo amor do teu nome, por favor, tenha compaixão de mim, eu não aguento mais, Senhor, despedir de pessoas e ver gente sem soluções, e encontrar soluções para elas na tua palavra, mas em algum momento a conta não fechar. Fala para mim, Senhor, o que eu posso falar para o teu povo? E aí eu ouvi Deus falar comigo no Salmo 51, no versículo 12. Salmo 51, versículo 12. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Fica tranquila, minha filha, isso tudo faz parte do projeto. Vamos juntos? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Esse exato momento da vida de Davi, ele estava no fundo do poço. Foi quando o profeta Natan chegou e meteu o dedo na cara dele e falou que ele era um covarde, que as escolhas que ele fez na vida prejudicaram toda a sua família, destruiu a casa do vizinho e colocou a nação de Israel em completo vexame. Davi escolheu aquilo que não poderia, e os reveses bateram a sua porta, meteram o pé na sua porta e adentraram para dentro da sua casa e sacudiram os alicerces da sua paz. Primeira coisa que Davi perde é o respeito. Você sabe que quando a gente perde dinheiro, alguma coisa se perdeu. Quando a gente perde a saúde, muita coisa se perdeu. Mas quando a gente perde o respeito, aí está perdido. Davi perdeu o respeito. Tanto é que o seu filho mais velho, Absalão, foi logo tentando usurpar o trono dele. Deixou de ser visto como o homem e o líder que deveria ser. Perdeu a saúde. Se você ler o texto, Davi diz que se sentiu como um leproso. Ele usou a figura mais caquética para ilustrar como estava a sua alma. Ele se tornou alguém que estava nos limites das suas emoções. Davi perdeu o trono, porque ele teve que fugir de casa como um cachorro vil. Perdeu a segurança. Imagine você, o sujeito plantou uma vinha, esperava crescer para ver. Não está no texto, mas nós estamos romanceando como aquele trono tinha a cara dele, como ele construiu um lar de acordo com o que ele ansiou, como ele esperava ver tudo em volta, os jardins, os pomares, as criações, estava tudo sob o controle. Ele era um homem paparicado pela nação, mas um dia ele tem que fugir como um cachorro vil. O seu próprio filho Absalão quer matá-lo para usurpar o trono dele, e isso, irmãos, vai gerando problemas sequenciais, abismos chamando abismos ao fragor das suas catadupas. Davi se torna um Jó, porém, sem o título de homem íntegro, reto, que andava com Deus. O que você pode ajudar Davi? Eu e você não podemos fazer nada. Mas o que Davi pede a Deus diante disso tudo? O que você pediria a Deus quando você percebesse que a sua renda diminuiu? Senhor,
transforma a minha necessidade e multiplica os meus bens. O que você pediria a Deus quando você percebesse que os seus filhos estão descontrolados, já não estão mais sob o seu domínio? Um dos filhos de Davi matou a própria irmã. O outro que morreu assassinado porque estuprou a irmã. Dificilmente nós vamos encontrar uma família tão desorganizada como Davi, mas Davi já não tinha mais controle do seu lar, dos seus filhos, das suas emoções, dos seus bens, da sua segurança. Troca o palácio por um deserto, vai morar numa caverna, vai viver entre gente esquisita, os rejeitados de Israel. Mas o que você pediria a Deus ao ver tantas coisas assim escapar da sua mão? Você pode pedir o que você quiser, mas Davi, ele percebe que existe um ponto de equilíbrio entre o que eu preciso e o que eu não tenho. Existe um tempero nessa salada, que sem esse tempero, nem os banquetes hão de te agradar. Mas se você tem esse tempero, até o jejum é saboroso. Ele fala assim para Deus: Senhor, de tudo que eu perdi, o que está me fazendo mais falta é a segurança de que eu sou salvo. É a alegria da minha salvação. Porque se o Senhor restaurar a minha confiança em Ti mesmo, se o Senhor consertar esse coração esfacelado, se o Senhor me devolver a alegria que eu perdi, eu consigo encontrar a reviravolta da vida. O que significa a alegria da salvação, senão que ainda que eu tenha perdido tudo, nada está perdido. O que significa a alegria da salvação, senão que ainda que eu não tenha o controle de tudo que me cerca, minha vida está no controle de Deus. O que significa a alegria da salvação, ainda que as lágrimas façam grossos sucos na minha face de dor, o brilho dos meus olhos não some. Ainda que a morte venha me visitar, ela não pode arrancar de mim a paz que eu tenho. Ela pode esfriar a minha face, ela pode deixar-se anótica a minha cútis, mas ela não pode arrancar de mim o calor do teu amor, ó Deus. É um antídoto estranho para um mundo estranho, porque foi exatamente isto que Paulo entendeu nos ardores mais intensos de suas provações. E eu quero encerrar aqui. Quando ele dá um salto neste texto de cerca de 1000 anos, e ele está observando o que há de relevante para nos ajudar no meio das aflições, ele escreve Filipenses capítulo 4. Mudando a metáfora, às vezes nós precisamos ter um 4x4. O que é 4x4? É um carro que tem tração nas 4 rodas. Geralmente o carro ou tem tração nas 2 rodas da frente, o motor só aciona as 2 rodas para puxar o carro, ou o motor tem a tração nas 2 rodas traseiras. Ele aciona as 2 rodas traseiras para empurrar o carro. Ou puxa ou empurra. Mas quando você tem um carro que é 4x4, todas as rodas são tracionadas. Ele tanto puxa quanto ele te arrasta e quanto empurra o carro. Mas você tem que apertar um botãozinho no carro que você desliga o controle de tração. Aí o bicho fica nervoso. Porque o controle de tração faz o quê? Na hora que você acelera o carro, ele estabiliza as rodas para elas puxarem com equilíbrio. A vida não tem esse botãozinho, meu filho, controlinho de tração. Não tem. A vida é uma doideira. A vida você tem que ir no arranco. Você desliga o botão e tudo funciona. É difícil dirigir 4x4 no barro. É difícil. Eu só sei que você precisa desse 4x4 espiritual. O que diz Filipenses capítulo 4, versículo 4? Quem pode ler para nós? Solta lá para mim, meu irmão. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo 4x4.
É quando chega a notícia de que não tem mais jeito e você fecha os olhos e fala: a minha alegria é o Senhor. É quando você passa o cartão. Vocês não sabem o que é isso. Quando você chega lá no banco e tchum, saldo. Fala, aí você tira o cartão e você acha que o problema é o cartão aí. Vai tirar um extrato. Você balança. Você até suspeita que alguém roubou. Acharam assim e roubaram minha conta, só pode. Aí no extrato, você olha assim, não, mas ninguém mexeu, foi só eu sozinho, e eu e mim mesmo, comigo. É quando você vê o seu filho falando coisas e fazendo coisas que você nunca ensinou para ele, e você percebe que você já não tem mais como mudar o comportamento dele, porque ele já não é um bebezinho. Não adianta nem você bater, nem dar choque elétrico nele. É quando você percebe que o seu esposo já não olha para você com aquele olhar 43. É que você percebe que a sua esposa já não se arruma mais para sair com você. Você vai botar uma roupa para você arrumar, não? Ainda para quê? Você vamos ali mesmo no shopping, não passa perfume mais. O homem não escova dente. Oh, Deus te livre, minha irmã. Deus te dê força para suportar isso. É quando você percebe que a quimioterapia é só... Como é que fala quando você só faz mesmo para entreter o paciente? Como é que é? Paliativo. Tem uns nomes bonitos. É um bom nome para botar num filho, ó. Paliativo. Irmãos, 25 anos cuidando de pessoas. Mas eu digo que aqui tem médicos, tem pessoas da área de saúde que eles podem ainda falar com mais propriedade para mim, pastor. Tentamos de tudo. A pessoa pode ir para os Estados Unidos que não. Paulo estava à beira da morte, ele está em Éfeso, preso para morrer. Ele ia ser solto, mas ele não sabia. Mas ele escreve a última carta na mente dele para confortar uma igreja. Ele diz assim: aconteça o que acontecer, não percam jamais a alegria da salvação. Muito obrigado pela sua companhia. Gratidão pelo reconhecimento que você tem pelo meu trabalho, dando sua curtida, se inscrevendo, comentando, divulgando o canal para os grupos de WhatsApp e para os amigos. Deus te abençoe.